a gente estudou o comportamento em corrente contínua e basicamente o circuito que a gente usou como base para isso foi um circuito parecido com esse aqui. Um circuito que teria lá um resistor e um capacitor conectados aí numa fonte de alimentação. Então temos aqui uma bateria, uma fonte de 5 volts, temos um resistor de 100 quiloohms e temos um capacitor com 100 microfarads, tá? Lembrando que a unidade de micro, ela é bem comum em capacitores. Qual que é a ideia? Nesse circuito, então, se eu pudesse resumir a aula passada em uma frase, esse capacitor aqui vai se carregar, então vai existir uma corrente circulando nesse circuito até esse capacitor carregar completamente. Quando esse capacitor se carregar completamente, em outras palavras, quando esse capacitor aqui atingir 5 volts, a mesma tensão de alimentação, para de existir corrente circulando aqui nesse circuito. Então, isso é o que a gente falou na aula passada. Basicamente, é assim que funciona um capacitor em corrente contínua. E aí, a gente até falou que existia lá um tempo que esse capacitor demora para atingir a carga completa. Esse tempo era definido por uma famosa constante de tempo lá, que a gente chamou de tal. Essa constante de tempo era basicamente multiplicar o valor do resistor com o valor do capacitor. Eu até falei para vocês que a gente não precisaria se preocupar muito com o equacionamento do comportamento desse capacitor, mas que era legal, né? Que se vocês pelo menos entendessem o que está acontecendo aqui. Se a gente fosse fazer uma análise gráfica do comportamento desse capacitor aqui em corrente contínua, então a tensão, ó, eu vou colocar aqui nesse eixo do gráfico VC, né? Tensão do capacitor. Essa tensão aqui, ó, vou fazer uma setinha aqui dizendo, ó, estou medindo a tensão desse capacitor ao longo do tempo, ó, o eixo do tempo aqui nesse gráfico. O que que acontece? Vou marcar aqui os 5 volts, tá? Esse capacitor ele vai começar a se carregar. Deixa eu mudar a cor só para ficar bonitinho. Com uma cor azul aqui, ó. Esse capacitor vai começar a se carregar e ele vai fazer um formato parecido com esse aqui, até atingir aqui os seus 5 volts, né? Aproximadamente os 5 volts. E isso aqui acontece, né? O momento que ele chegou lá no 5, praticamente lá nos 5 volts, acontece depois de 5 vezes essa constante de tempo, né? Por isso que a gente tinha esse valor de constante de tempo aí e tal, que dependia então do resistor. Então, basicamente, o que que o resistor faz nesse circuito? Ele diminui o fluxo de corrente, ou seja, ele dificulta a carga do capacitor. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Se eu diminuir o valor desse resistor, você acha que esse capacitor vai se carregar mais rapidamente ou mais lentamente? O que que você acha? Mais rapidamente, perfeito. Se eu colocar um resistor aqui de 50K, por exemplo, né, metade da resistência desse resistor atual, esse capacitor vai se carregar, vou fazer uma curva de uma cor um pouco diferente, ó, ele vai fazer uma, aqui é meio difícil desenhar aqui, mas ele vai fazer de novo uma curva exponencial aqui, o nome dessa curva é exponencial, ele vai atingir a carga máxima também depois de 5 constantes de tempo, 5 vezes constantes de tempo. Mais um detalhe, né? Essa constante de tempo roxinha aqui, né? Lilás, vou chamar de constante de tempo 2, ela é diferente da constante de tempo 1, que é esse azul clarinho aqui, né? Porque a constante de tempo 1, vamos escrever aqui embaixo, ela é 100 quiloohms, ou seja, 100 mil, multiplicado por 100 microfarads, que é 0,123. É isso aí, né? Acho que tá certo. 100 microfarads aqui. Então, essa é a multiplicação que a gente faz. Se eu fosse calcular a constante de tempo 2, aí, deixa eu fazer de roxinho também. Esse aqui, na verdade, acho que é azul escuro, né? Para mim tá parecendo... Não, eu que falei besteira, ó. Escolhi roxinho primeiro, depois escolhi o azul escuro. Aqui, ó, roxinho. Então, a segunda constante de tempo, ó,
tal 2, vai ser o resistor agora, ó, olha eu fazendo besteira de novo aqui, ó. A gente vai usar um resistor, que eu comentei que seria um resistor menor, então eu escolhi um resistor de 50 kΩ, então 50.000, tá? Multiplicado pelo mesmo capacitor, 0,0001, tá? Então nós temos aí agora um valor de constante de tempo que provavelmente vai ser menor. E, consequentemente, esse capacitor aqui, aliás, esse circuito montado com um valor de resistor diferente, que tem uma constante de tempo diferente, vai se carregar mais rapidamente. Então, espero que vocês consigam interpretar aqui, né, nessa curva, né, que ele atingiu essa curva roxinha, ela atingiu 5 volts primeiro do que a azulzinha. A azulzinha ainda ficou lá, né? Quando está aqui na escala do tempo, nesse ponto aqui, a roxinha já chegou em 5 volts e a azulzinha ainda está quase chegando lá. Passou mais um tempinho, a azulzinha também chegou nos 5 volts. Isso porque esse resistor está dificultando a carga do capacitor. Deixa eu aproveitar e expandir um pouco isso daqui e fazer uma outra situação aqui. E se eu colocar um resistor de 200 kΩ? Você acha que ele vai se carregar mais rápido, mais lento ou igual a um desses tempos aí que a gente já assinalou? Ele vai demorar mais para se carregar. Vamos ver se eu consigo desenhar isso aqui. Vou colocar um pontilhado aqui, né? Então ele está atingindo aqui lá os seus 5 volts bem depois. Aqui está atingindo também em 5 constantes de tempo, só que eu vou chamar, sei lá, de tal 3, né? Então, que seria uma constante de tempo 3 aqui, que é correspondente a 200.000 ohms, né? 200 quiloohms, que fique bem claro, tá? São 5 constantes de tempo, porém, essa constante de tempo, deixa eu pegar o laser aqui, ó. Essa constante de tempo aqui, lilás, ela tem um valor diferente da constante de tempo azul, que tem um valor diferente da constante de tempo vermelho escuro aqui. Então, como são constantes de tempo diferentes, né, a gente tem tempos diferentes. Porém, se eu dividir esse intervalo de tempo aqui, ó, do 0 até o 5 tal 2, a gente tem um tamanho aqui, um tempo correspondente a exatamente 5 vezes essa constante tal 2 aqui, tá? Se eu pegar esse tempo aqui de 0 até essa marquinha azulzinha aqui, eu tenho exatamente 5 tempos correspondentes a tal 1. E se eu pegar do 0 até aqui o vermelho escuro, eu tenho 5 vezes o valor de tal 3, né? Então isso, se a gente fosse fazer vários ensaios, até na oficina mesmo, a gente podia pegar vários valores de resistores diferentes, o mesmo capacitor, e ir medindo o tempo. A gente ia observar que o capacitor ia se carregar completamente, né? Ia chegar lá aos seus 4,999, praticamente 5 volts, em exatamente 5 constantes de tempo. De novo, olha para essa formulinha aqui, ó. A constante de tempo ela muda se eu mudar o circuito. Se eu mudar o valor do resistor, essa constante de tempo não vai ser mais a mesma. Mas a gente tem 5 intervalinhos de tempo exatamente iguais aí a T2, né? Para a gente conseguir carregar o capacitor, considerando um resistor aí de, eu falei que era 50, né, nessa curva lilás aqui, né, 50 quilômetros. A gente vai ter 5 tempos exatamente iguais a tal 1 para carregar o capacitor quando ele estiver conectado com um resistor de 100 quilômetros. E a gente vai ter 5 constantes de tempo tal 3 para carregar o capacitor quando ele estiver conectado em série aí com um resistor de 200 quilômetros. Então, é assim, por isso que chama constante de tempo. Agora faz sentido, né, o nome chamar constante, né? Porque ela vai ser, de fato, uma constante, tá? E é 5 sempre porque o formato do gráfico ele vai ser sempre o mesmo. Na aula passada eu mostrei até uma fórmula lá, falei que a gente não ia necessariamente usar aquela fórmula no nosso dia a dia, né? Mas era uma função exponencial. Então, quem tiver curiosidade depois, dá uma procuradinha sobre função exponencial. Ela tem esse formatinho aqui, né, que a gente desenhou, né? Ela, né, quando você tiver uma exponencial crescente, aí ela tem esse formatinho aqui.
até atingir um determinado valor aí, o valor máximo. Isso faz parte da matemática da coisa, né? A gente vê o comportamento do componente na prática e a gente consegue associar esse comportamento do componente a um equacionamento, né? Um modelo matemático. Ainda bem que isso acontece, né, de fato. A gente vai conectar um capacitor, pode ser esse capacitor aqui de 100 microfarads, né? Vamos conectar ele em série com um resistor, tá? A gente vai alimentar ele com uma bateriazinha lá, com a nossa fonte de alimentação. Daí a gente vai pegar o multímetro nosso lá e nós vamos medir exatamente essa tensãozinha aqui, ó. A tensão VC, ou seja, a tensão em cima do capacitor. A gente vai conectar o multímetro em paralelo ali com o capacitor, né? E a gente vai medir a tensão no capacitor. E a gente vai perceber que essa tensão vai começando a crescer, né? Então a gente começa com o capacitor zerado, né? Capacitor totalmente descarregado. A gente começa dando um curto-circuito nos terminais do capacitor, né? Para ele descarregar completamente. E aí depois a gente começa a observar que a tensão vai subindo gradativamente no capacitor. E ele vai subindo, ele começa a subir rapidinho e depois vai atingindo o valor máximo mais lentamente, até o momento que ele atinge completamente o valor máximo, que é aí próximo dos 5 volts, tá? E aí a gente vai medir a tensão, né, de tempos em tempos bem específicos, né? A gente vai, por exemplo, no tempo zero aqui a gente vai medir e provavelmente o multímetro vai registrar zero. Aí depois de 1 segundo a gente vai medir também de novo, ó. De 0 para 1 ele cresceu bastante, que foi quase na metade. Aí depois de 2 segundos a gente vai medir de novo, né? De 1 segundo para 2 ele não aumentou, não cresceu tanto. Aí depois de 3 segundos aqui a gente vai medir de novo. E aí a gente vai ter pontos, né? Vai ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto no 0, um ponto aqui. Vai medir de novo aqui no 4, depois de 4 segundos, enfim. A gente vai escolher intervalos de tempo para medir, né? Que sejam fáceis de, né, dar tempo de medir e anotar no caderno. Lá na oficina, provavelmente, acho que vai ser de 5 em 5 segundos ou de 10 em 10 segundos, né? Que dá para você medir facilmente. E tendo esses pontos aqui, a gente vai fazer aquela coisa que a gente fazia quando era criança, que é a brincadeira de ligar os pontos, né? Tinha aqueles caderninhos de atividade lá, você simplesmente pegava e ligava os pontos e pronto. A gente vai observar que na prática, quando a gente faz essa medição, a gente de fato observa que o capacitor ele vai ter esse formato aí, né? A carga do capacitor vai fazer esse formato. Então começou assim, né? Alguém viu o comportamento do capacitor desse jeito e falou: Nossa, essa curva aqui, ela se parece com alguma coisa na matemática. E aí ele pegou e conseguiu aproximar isso àquela função exponencial que eu comentei, tá? E aí pronto, oba, temos um modelo matemático do capacitor, tá? Mas não precisa se preocupar muito com essa questão de modelo matemático. O que eu quero que vocês entendam basicamente é isso. Ligou o capacitor em corrente contínua, o capacitor vai atingir a carga máxima depois de um certo tempo. Em outras palavras, o capacitor sempre tende a igualar a tensão dele com a mesma tensão da fonte de alimentação. Tá? Então, se eu instantaneamente mudasse essa bateria aqui, está em 5 volts, esperei o capacitor carregar, chegou em 5 volts. Aí eu pego e diminuo essa tensão para 4, ou para 2,5, por exemplo, 2,5 volts. O que vai acontecer? Esse capacitor vai descarregar para tentar se igualar, para que VC aqui atinja 2,5 volts. Então ele vai sair, a corrente vai circular no sentido inverso, né, para esse capacitor descarregar e atingir os 2,5 volts. Aí se depois eu chegar e aumentar de novo para, sei lá, 6 volts, vai começar a circular a corrente de novo no circuito, no sentido contrário, né, no sentido de carga do capacitor, para ele atingir de novo os 6 volts. Tudo bem?